Olá, estamos começando mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel. Para você que está nos assistindo, nós já agradecemos por você estar nos acompanhando desde o início. Para você que não está nos acompanhando desde o início, nós recomendamos você que pegue da parte um para você saber mais, ficar mais por dentro, mais estruturado sobre o que nós estamos falando. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, né? Nosso tema é examinando o livro de Gênesis. Nós já estamos na parte 9 e vamos continuar o capítulo 7. E está comigo aqui o irmão Alexandre, é o que faz o comentário no decorrer dos programas. Irmão Alexandre, paz. Paz, Romiran, paz novamente a vocês que nos ouvem. Não só eu faço comentário, mas você também Bem pouco. né, pode fazer os comentários, é claro. E não vai ser só a gente que vai fazer comentários, não. Já tem alguns irmãos que eu conversei, irmão Marcos Lopes. Sim. Uma ocasião ele falou que vai estar com a gente. Tá bom. E ele gostaria muito de também trazer algo de positivo para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tem alguns outros irmãos que são de grande gabarito, né? São pessoas que conhecem as escrituras e nós estamos aí para aprender. Isso mesmo. Nós estamos aí para aprender junto com vocês. Vocês, inclusive, podem comentar, viu? Podem comentar nos nossos vídeos. Se gostou, se não gostou, fica à vontade. Às vezes você quer colocar alguma observação, fique à vontade. Sim. Uma coisa eu digo para você, diferente da sua religião, para você compreender os textos bíblicos, você tem que sair da caixa. Se você ficar naquela concepção que você recebeu da sua religião, se você não buscar outras fontes, se você ficar só naquilo que o profeta da sua religião falou, você vai me desculpar, mas você vai ser sempre escravo da sua religião. Você tem que sair disso, você tem que transcender isso, ir além, procurar, né, Valmira? Saber, ué. E depender apenas de Cristo. Exatamente. E não de religião. É isso que nós temos que depender de Yeshua. Isso. Tá? Nós não abrimos mão de Yeshua. Sim. Yeshua é o nosso Mashiach. Ele é o nosso Salvador. Disso eu não abro mão. Inclusive, falando de Yeshua, de Mashiach, de Jesus, de Cristo. Inclusive, o professor Fábio Sabino faz um vídeo sobre o nome Jesus é pagão. Eu aconselho, vai lá. Fantástica a explicação dele, excelente. Não concordo com tudo que ele fala, tá? Eu o respeito como exegeta, respeito. Ele mesmo já disse que não acredita em Yeshua como Salvador. Respeito o ponto de vista dele, apesar de não concordar com ele. Mas o vídeo, não sei se você viu esse vídeo, o nome de Jesus é pagão ou não? O nome de Jesus é pagão? A pergunta, é uma incógnita, uma pergunta. Você pode ir lá e você vai ver, ele vai explicar dentro do hebraico, bonitinho, e mostrar a transliteração do nome que passou do hebraico para o grego e depois, subsequentemente, foi para o latim. Ele explica paulatinamente e gradativamente. Só quem não quiser entender que não entende. Então, o nome Jesus não é pagão, viu? E quem tá falando isso não sou eu, não. É o professor Fábio Sabino, doutor, tá? O homem conhece muito. Então, vamos lá. Eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que eu uso muito. Novo Testamento grego, só em grego, né? Esse material é excelente, gosto muito, ele quem encabeça esse estudo aqui, entre eles dois nomes aqui de peso, Carlo M. Martini e Dr. Bruce M. Metzinger. Então, não é qualquer um, tá? Né? Novo Testamento grego, só em grego. Também tem o Novo Testamento interlinear, depois eu apresento em outro vídeo. O Novo Testamento interlinear grego, português, com as palavras em português correlacionadas com as palavras em grego. Deve ser muito bom, né? Sim, existe também o Velho Testamento interlinear hebraico e português também, muito bom também. Esse eu vou adquirir breve. Então vamos lá. Como eu disse, sempre a gente diz, nós não ganhamos nada apresentando essa literatura. Eu não ganho, não, nós não ganhamos nada com isso. Nós só queremos que as pessoas tenham subsídio para buscar mais informação.
Porque estudar teologia não é pecado, irmãos. Não está errado. Estudar teologia não é errado. Errado é amar teologia. Porque, como eu já disse, inclusive nos primeiros vídeos, Almira, a Bíblia não caiu do céu em códice completa, não. Então, houve tradutores que traduziram, pessoas que tiveram trabalho de interpretar. Eu não sei se você sabe, mas quando você vai traduzir um texto, por exemplo, do inglês para o português, existem palavras, por exemplo, que a pessoa tem que buscar que não existe no inglês, e ele tem que buscar uma palavra ali para correlacionar aquela questão ali. E imagina no hebraico, no grego. Então é um trabalho árduo, é um trabalho maçante, e que, se a Bíblia está nas nossas mãos hoje, foram estudiosos. Primeiramente, claro que o Espírito de Deus corroborou, Deus vela pela sua palavra, ele velou por esse livro santo, por essa palavra, por essa escritura. Mas, por detrás disso, tiveram homens de carne e sangue que trabalharam, desde de Moisés até a grande assembleia judaica, né, o chamado Sinédrio, e consequentemente, né, os pais da igreja tiveram um trabalho, os apóstolos, depois, subsequentemente, os pais da igreja. Então, não é à toa. Nós estamos aqui com esse material aqui na mão, aqui, com bons comentários. Foram pessoas que trabalharam arduamente para isso. Então vamos lá. Separa o vídeo, dá uma lidinha no capítulo 7. Leu, retorna. Vamos lá. Disse o Eterno a Noé: vem tu com a tua família à arca, pois a ti vi que és justo diante de mim nesta geração. Então, qual que é a cerne da mensagem aqui? A justiça diante de Deus, né? Deus está querendo apresentar aqui, por intermédio das Escrituras, através do copista, que Deus, ele vela pelo homem justo, pelo homem que busca a verdade. Então, ele viu que Noé, na sua geração, era justo. Diante de mim, nessa geração. De todo quadrúpede puro, tomarás para ti 7 de cada macho e fêmea, de todo quadrúpede que não for puro, 2 macho e fêmea. Você quer explicar isso? Essa questão aí? Não, pode ir. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7. Né? O macho e sua fêmea. Sim. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. A questão é, antes de já existir o conceito judaico, Deus Moisés já escrevendo, já colocando aqui animais impuros, animais limpos. Porque esse conceito é da Torá. É o conceito da legislação judaica. Então, ou Noé influenciou na legislação judaica, que também é possível, tá? Sim. Ou então o copista, que no caso acreditamos ser Moisés, ele já influenciando o texto, ele já, por ele ser levita e ter uma mente levítica, ele já ali escrevendo, colocando, olha, ele separou animais imundos e animais limpos. Mas esse conceito, talvez Noé nem conhecia. Como ele era levita, ele já está escrevendo, já seguindo de um princípio já judaico, né? Provavelmente. Eu acredito assim. Mas aí você procure mais aí. A questão de tomar 7 de cada... dos puros, tomará 7. Então, dos animais puros, ele tomou 7, não tomou 2. E dos animais impuros, ele tomou somente 2. Somente o casal. Mas... dos animais limpos, ele tomou 7. Alguns acham que ele tomou, que Deus exigiu mais de animais limpos, porque após o dilúvio ele ia sacrificar. Pois aí a questão. Aí ou foi Noé que influenciou em parte da legislação judaica, isso aí já vinha na ancestralidade já do povo. Ou então Moisés está aplicando aqui um conceito levítico já nas primeiras páginas do Gênesis. É possível. Eu prefiro acreditar assim. Mas, como eu disse aqui, nós não formamos doutrina aqui, não. Nós estamos querendo explicar o texto e ajudar um pouco as pessoas. É isso aí. Também das aves do céu, 7 de cada, macho e fêmea, para deixar viver semente sobre a face da terra.
para deixar viver semente sobre a face da terra. Porque, pois, depois de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias. Olha para você ver. 7, 40. Novamente, você vê que o autor está poetizando o acontecimento com 7 dias, com 40 dias. Você pode observar que a Bíblia ela é recheada desta informação, dessa numerologia. Simbologia, né? É simbólico, né? 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer toda a existência que fiz sobre a face da terra. Aqui tem um comentário de Rashi que eu gostaria de falar sobre a questão do 7. O Rashi diz assim: Rashi comenta que estes 7 dias foram em respeito ao bondoso Metusalém, que morreu antes do dilúvio. Para você ver, Rashi acredita, ele faz um link, né, com Metusalém, que foi bondoso, e ele faz esse link aqui. Então, quando você vai examinar, inclusive, um rodapé, você tem que ver se existe coerência, contexto, tudo isso aí. Você não pode ir pegando e aceitando tudo que só porque tá no rodapé tá tudo certinho. Não. Você tem que examinar e ver se corrobora. Se concorda com o texto. E fez Noé segundo tudo que lhe ordenou o Eterno. Tá falando de obediência aqui, ó. Ele fez tudo que o Eterno ordenou. Ele foi lá, aparelhou a arca. Ele fez tudo que o Eterno mandou ele fazer. O Eterno deu para ele as coordenadas e ele aplicou. Então é nesse aspecto. O que o texto está querendo trazer para nós? A fidelidade do homem para Deus, para obediência, né? Ele era, segundo o texto, ele era justo e andava com Deus. Com certeza, temente. E Noé era da idade de 600 anos e o dilúvio foi água sobre a terra. E viveram Noé e seus filhos e vieram Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele para a arca por causa das águas do dilúvio. Como os semitas antigos, né, os antigos acreditavam que a terra era chata, então mais para frente nós vamos ver. Eles acreditavam que a água desceu do céu, as fontes do abismo, do grande abismo se romperam, né, do grande lençol, do grande oceano que tinha no segundo o conceito semita, viu? Do homem daquela época. E as águas tanto vieram de cima para baixo como de baixo para cima. Então, é esse conceito. 7. E vieram Noé, 8. Do animal puro e do animal que não é puro, e de ave e todo que se arrasta sobre a terra. 2 de cada vieram a Noé e a arca, macho e fêmea, segundo ordenou Deus a Noé. E foi aos 7 dias que as águas do dilúvio caíam sobre a terra. Olha pra você ver, novamente o número 7, novamente se apresentando aqui, né? 7 dias após e que as águas do dilúvio foram e caíram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do abismo grande, ou do grande abismo, tá na sua aí, e as janelas do céu foram abertas. Tá vendo? É o conceito da época de como era a cosmovisão do povo antigo, né? De que tinha aquela redoma em volta da terra, a terra chata e embaixo o grande lençol apoiado em colunas. Moisés, como não tinha ido lá em cima para de lá avistar a terra cá embaixo, ele escreveu segundo a ótica, segundo o conceito. E ele está errado por causa disso? Não, hein? Como a gente sempre fala, Deus respeita a cultura do ser humano. Né? Deus trabalha dentro da cultura humana.
e foi a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aí existe uma grande briga se realmente houve esse dilúvio global. Aí cientistas cristãos, cientistas que acreditam, né, em alguma divindade e que acreditam no dilúvio fazem de tudo para confirmar. Já os ateus, os cientistas ateus fazem de tudo para confirmar que não houve o tal dilúvio global. Então é uma briga antiga, né? Uma briga intelectual bem antiga, né? Mas como eu disse anteriormente, se foi literal ou não, o que mais importa são as informações que a narrativa, que o texto está apresentando para nós. A intenção, né? A intenção é de aprender com o texto, é de buscar informações para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Isso mesmo. Neste mesmo dia vieram Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com eles a arca. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo quadrúpede segundo a sua espécie, e todo réptil que anda arrastando sobre a terra, segundo a sua espécie, toda ave segundo a sua espécie, todo pássaro e tudo o que voa. Vieram a Noé a arca, 2 de cada um, de toda criatura em que há espírito de vida. E todos os que vieram, macho e fêmea, e toda criatura vieram, como Deus lhe havia ordenado. E o Eterno o fechou para protegê-lo. O que está dizendo aqui? Que Deus salvou alguns primeiros humanos daquele período por eles andarem com Deus, por eles terem koinonia, sintonia com o Eterno. Interessante que o texto fala que o próprio Eterno que fechou a arca, né? Exatamente. Então, a arca é símbolo de proteção, símbolo de cuidado, né? Inclusive, alguns exegetas judeus até classificam os animais da arca como a Torá, e os animais até simbolicamente... Eu não corroboro com essa ideia não, mas só por curiosidade. Dizem que cada animal daquele até simboliza, de certa forma, metaforicamente, um mandamento. Os mandamentos positivos, os mandamentos negativos. Então, você vê que aí é você que tem que examinar e estudar. Eu, particularmente, não corroboro com essa ideia, não. Isso é apenas uma conjectura que não... É uma conjectura... Não pode ser confirmada. Porque quando o texto é complexo, aí os exegetas começam a entrar em cena. O Rashi, o Maimônides, do lado dos cristãos, começam a aparecer os pais da igreja, começam a falar, isso é aquilo, Orígenes, né? Vários pais da igreja, né? Começam a tecer informações e tecer ideia de que pode ser aquilo. E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e multiplicaram-se as águas e alçaram a arca, quer dizer, a arca flutuou, e levantou-se de sobre a terra, e aumentou-se as águas e multiplicou-se muito sobre a terra, e andou a arca sobre a face das águas. Quer dizer, a arca não andou, né? Ela flutuou, né? Então isso é uma figura de linguagem também. Então, o texto aqui mesmo está dizendo: e as águas aumentaram muitíssimo sobre a terra, e foram cobertos todos os montes altos que estavam debaixo de todos os céus. Então está dizendo o texto que houve um dilúvio em que foi de proporções de cobrir montes muito altos. E morreu toda criatura que se arrasta sobre a terra, de ave e de quadrúpedes e do animal e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e toda a gente e os peixes. Né? Então,
Então, aí você... Tudo que tinha fôlego de espírito de vida, né? Aquela centelha divina em seus narizes, tudo que havia na terra seca morreu. Tudo que havia na terra seca morreu, tá tudo bem. E destruiu toda a existência que havia sobre a face da terra, do homem até o quadrúpede, até o réptil, e toda a ave dos céus foram destruídos da terra, e ficou somente Noé e o que havia com ele na arca. Interessante que, se fôssemos olhar pelo lado de que se foi os anjos que copularam com as mulheres, coabutaram com as mulheres, então por que o texto não faz nenhuma alusão a seres espirituais também que foram castigados? Lá na frente, no Novo Testamento, existem evidências disso. Mas isso já é um outro momento, em um outro estudo a gente pode entrar nessa questão aí. Agora nem tem jeito, porque senão a gente tem que ir lá no Novo Testamento, nós temos que ir lá em 1 Pedro, nós temos que ir em Judas, né? Dos anjos que não guardaram seu estado original. De onde é que eles tiraram essa fonte? Então você vai ter que ter calma e ir estudando com a gente devagarinho, tá? Porque é muita coisa. Então nós terminamos aqui o 24. E aumentou-se as águas sobre a terra 150 dias. Então, né, nós fechamos aqui o capítulo 7. Eu espero mesmo que esses vídeos estejam ajudando você a pelo menos ter uma pequena luz para te ajudar um pouco mais a entender um pouco os textos bíblicos. Principalmente dado as dificuldades que a própria Bíblia e os textos, por serem muitas vezes poéticos, dificulta o entendimento das pessoas, né? Os antropomorfismos, os antropopatismos, né? A sinédox, e as várias figuras de linguagem que se apresentam, zoomorfismo, né? Deus, um texto que a gente estava lendo em Êxodo, por exemplo, Deus tirou Israel com asas de águia, agora Deus tem asa. Então isso é um zoomorfismo. Então são coisas assim que a gente vai estudando e entendendo, né? Parece que no Salmo 18, Valmiran, Deus até solta fogo pelo nariz, né? Ele solta fogo, ele monta nas asas de um querubim e voa. Então, são figuras de linguagem. Deus não precisa se assentar em asa de querubim. No capítulo passado, Deus se arrependeu de ter feito homem. Pois é, então você tem que estar... Então Deus não solta fogo pelo nariz. Deus não se arrepende. Deus não se arrepende. Então são figuras de linguagem, né? Em Isaías, por exemplo, Deus arrancou sua espada. Deus não tem espada, Deus não precisa de espada. Moisés disse que o Senhor é varão de guerra, homem de guerra. Pois é, Deus é homem. Não, isso é uma figura antropomorfizada do Eterno, né? Então tá aí. Então é nesse aspecto aí. Então agradeço, né? Isso aí. Acabamos de apresentar mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel. Se você estiver gostando, dá um joinha, comente, deixa a sua opinião e ajude nós aí, não na intenção de ganhar dinheiro, nós não estamos ganhando nada de forma com isso. nenhuma. Nós, graças a Deus, nós não trabalhamos pensando nessas coisas, mas sim aprender, levar a igreja ao conhecimento e a você que está nos assistindo também. A paz seja com a tua vida. Amém.